Sejam bem-vindos a mais uma aula de microbiologia. Meu nome é Timóteo Benjamin Conselho. Hoje vamos tratar de conceitos sobre características macroscópicas da colônia. Hoje nós vamos falar de características macroscópicas da colônia. Este é o nosso sumário de hoje. Para começar, devemos definir o que é colônia. Em microbiologia, colônia trata-se de conjunto de bactérias provenientes do mesmo antecessor comum. Isto é, as colônias têm a mesma informação genética. Mas é preciso aqui recordar que para se chamar de colônia é preciso que tenha 10 elevado a 3 até 10 elevado a 8 bactérias. E essas bactérias têm que ter a mesma informação genética. Mas indo exatamente ao nosso sumário sobre características macroscópicas da colônia, nós vamos mencionar aqui as características que iremos tratar. Portanto, vamos tratar do tamanho. Estamos a falar do tamanho da colônia. O tamanho pode ser pequeno, médio e grande. Vamos falar da forma da colônia. Para além do tamanho e forma da colônia, vamos falar da margem da colônia. Vamos falar da superfície da colônia. Vamos falar também da cor da colônia. Até em alguns outros autores falam também do cheiro da colônia. Mas os mais importantes são o tamanho, a forma, a margem, a superfície e a cor. Indo mais adiante, podemos começar a falar do tamanho. Tem sido polêmico falar do tamanho da colônia, porque este é um adjetivo relativo. Portanto, para você compreender sobre o tamanho da colônia, nós falamos do tamanho pequeno, falamos do tamanho médio e falamos do tamanho maior. Portanto, estamos a falar da colônia, conjunto de bactérias provenientes do mesmo antecessor comum, ou seja, aqueles que têm a mesma informação genética, mas esse conjunto deve ser de 10 elevado a 3 até 10 elevado a 8 bactérias. Portanto, será uma colônia pequena comparada a um pontinho de caneta. Uma caneta bico fino, quando tu fazes um pontinho assim no papel, aquela seria uma colônia pequena. Mas se nós circundarmos este pontinho, então seria a colônia média. Ao circundar o tamanho médio, na sua parte exterior, esta colônia seria uma colônia maior. Mas lembre-se que estes pontinhos são feitos de caneta ou esferográfica. Não pode ser marcador. E ao falar da forma,
A forma também é uma característica importante na colônia. Nós podemos ter várias formas. A forma pontiforme, a forma irregular, entre outras formas. Portanto, a forma pontiforme, ela aparece como se fosse um pontinho. A forma irregular, ela pode crescer de forma irregular. Existe outra forma, convexa. Portanto, é uma forma que cresce de forma convexa. Uma curva desta forma. Côncava, podia ser também. Côncava, podia ser também de outra forma. Depressão central, depressão. Portanto, devia ser uma colônia que tem uma depressão centralmente desta forma. Também podíamos ter uma outra forma, mas nós vamos citar essas formas por enquanto. Portanto, a outra característica da colônia é a margem. Margem da colônia. Margem. Ao falar da margem, nós vamos tratar aqui de várias classificações da margem. A margem pode ser irregular, a margem pode ser regular, bem delimitada, a margem pode ser enraizada em forma de raiz, aqui nos finais da margem. A margem também pode ser a margem irregular, é essa, irregular. A margem regular, a margem enraizada, parece formas de raiz. E podemos também ter margem crenada, que parece flores, a margem crenada, entre outras formas. Depois nós vamos falar da característica superfície. Já falamos do tamanho, já falamos da margem, então vamos falar da característica superfície. A superfície da colônia, pode ser uma superfície brilhante, uma superfície opaco e outras formas. Opaco e outras formas. Portanto, será superfície brilhante aquela superfície que reflete a imagem e opaco aquela que não reflete a imagem. E podemos ter outras formas que aqui não posso citar. Mas fora da superfície, nós temos a outra característica importante. A característica cor. Cor é uma característica importante. Portanto, esta cor, nós não vamos aqui relatar. Pode ser a cor amarela, a cor vermelha, preta, branca. Então, não podemos aqui citar as cores. Vocês todos sabeis dizer quais são as cores que existem. Mas, aqui temos o nosso objetivo desta aula,
é saber diferenciar. Objetivo da aula: diferenciar as características macroscópicas das colônias. Portanto, aqui não se trata de ser melhor na diferenciação das características das colônias. Nós já ouvimos de estas características: a forma, o tamanho, a margem, a superfície. Portanto, trata-se de saber o quê? Este saber é que é importante. Saber que características diferentes de colônias dentro do mesmo tipo de meio de cultura portanto, características diferentes de colônias dentro do mesmo tipo de meio de cultura, trata-se de micro-organismos diferentes. Este que é o essencial saber neste momento. Portanto, quando se trata dentro do mesmo meio de cultura, colônias diferentes, então tratam-se de micro-organismos diferentes. Portanto, se nós temos aqui dentro da mesma placa colônias diferentes, então tratam-se de micro-organismos diferentes. Eu aqui dei uma observação de trazer diferentes tipos de colônias dentro do mesmo meio de cultura, trata-se de micro-organismo diferente. Este refletiria um tipo de colônia que representa um micro-organismo, este representaria outro tipo de micro-organismo e aquela um outro tipo de micro-organismos. Portanto, aliado a esta condição de características macroscópicas da colônia, nós aqui vamos hemólise. Em agar de sangue. Portanto, esta é uma característica importante no meio de agar de sangue, a hemólise. Mas, portanto, vamos saber a proveniência da palavra hemo, que é igual a sangue, lise igual destruição. Hemólise é destruição do sangue. E esta destruição pode ser parcial, quando é alfa-hemólise, hemólise total, quando se é beta-hemólise, e C-hemólise, quando se é gama-hemólise. Portanto, ao falar de alfa-hemólise ou hemólise parcial no meio de agar de sangue, esse seria o agar de sangue, a hemólise parcial ou alfa-hemólise é destruição parcial das hemácias. Portanto, hemácias são as células que dão cor ao sangue. Esta destruição parcial das hemácias, no meio de cultura, as colônias que causam alfa-hemólise,
elas aparecem de cor esverdeada. Cor esverdeada. Por que isso acontece? Porque micro-organismos que causam esta hemólise parcial ou alfa-hemólise têm enzima oxidase, que vai oxidar o ferro que encontra-se dentro da célula hemácia, tornando-se esverdeado, o meio de cultura no local onde cresce a colônia. Portanto, beta-hemólise é hemólise total. Portanto, estamos a dizer que na beta-hemólise existe destruição total das hemácias. Então, quando há destruição total da hemácia, a hemácia fica ausente no meio de cultura. Existe transparência. O meio fica transparente. Meio fica transparente. À volta da colônia. Isso significa que houve destruição total das hemácias. Por isso o meio fica transparente. Enquanto que hemólise beta, enquanto que hemólise beta é transparente, hemólise gama é sem hemólise. Isso é, não fica esverdeado, nem também fica transparente. Esta foi a nossa aula de hoje. Nós nos encontramos na próxima ocasião. Muito obrigado.